Olha, falando sobre campanhas, eu tenho uma grande dúvida, assim, uma curiosidade imensa em saber como foi, desde a criação, a execução da última campanha, é, a mais gamer, né, e que você ajudou a rodar, que foi a SS Tomatoes com a Heinz. Não sei nem se fala. É Heinz mesmo? Não sei falar. Heinz. É Heinz Uhum. mesmo, acertei. Aham, É, Heinz. do SS Tomatoes no Fortnite. O que é isso? Acho que primeiro, explicar para o pessoal o que foi essa campanha. E aí a gente parte para esse papo, porque eu estou muito curiosa em saber como foi pôr ela em prática. Então, bora lá. Pra quem não viu, ó, perdeu, hein? Simplesmente perdeu pra quem não viu, porque foi sensacional. Eu principalmente joguei muito. A Heinz recentemente fez, nós junto com a Heinz, obviamente, fez uma campanha de conscientização das pessoas sobre a degradação do solo. E o jeito de que a Heinz encontrou e que a gente encontrou junto com a Heinz de conscientizar as pessoas é tirando delas aquilo que elas mais gostam, que seria a parte de games. Então, só para vocês entenderem, essa campanha ela ocorreu dentro do mundo de Fortnite, então, para Heinz, onde durante esse mapa, a tempestade aí que acontece no Fortnite, ela muito mais velocidade, muito mais agilidade do que de fato ela acontece num jogo normal. E isso porque a gente mostrou. Isso foi uma realidade, eu acho que muitas pessoas talvez não saibam, mas isso foram dados. Então a gente trouxe os dados do mundo real para os dados dos jogos. Então a tempestade, a agilidade da tempestade, ela mostra a agilidade que existe. Então é Cortou muito, aqui, muito, muito eu não rápido. ouvi essa última parte da última Ai, frase. perdão. Cortou Dá uma também, desculpa. agilidade, Oi? cortou na agilidade, aí eu não. Ah, tá. Eu não sei que parte vocês perderam, mas eu vou falar aqui. A gente trouxe, quando a gente fala sobre a degradação do solo, a gente trouxe dados reais para o mundo virtual. Então, a gente trouxe a velocidade da degradação do solo no mundo real para o mundo do Fortnite. Então, quando a gente pegava a tempestade fechando, era de fato a velocidade que se tem de uma degradação do solo. E é isso que a gente tentou trazer, essa conscientização. Porque, por exemplo, quando vocês forem ver, tem vídeos aí, mas quando a galera jogou, o que a galera mais falava era tipo, meu, eu não consigo jogar, porque tá muito rápido. Mas é exatamente isso. A degradação do solo é rápida. E a gente tem que se preocupar com isso da mesma forma que a gente se preocupa com a tempestade, por exemplo, no jogo sendo rápido. Então, essa foi a campanha que a gente fez. E falando com o processo dessa campanha, né, a parte criativa dela. Lembrando que eu falei um pouquinho atrás, quando o cliente vem e pede pra gente pra entrar nesse mundo, Heinz pediu pra entrar nesse mundo novamente, porque quem não sabe também, Heinz, no ano passado, ganhou Clio, ganhou F, um monte de premiação da GUT fazendo hiding spots. Então eles amaram muito entrar nesse mundo dos games, e eles pediram pra entrar nisso novamente. E aí, uma das coisas que o cliente compartilhou com a gente é a preocupação que eles têm, e é uma preocupação real que eles têm com o solo. Porque o que eles dizem é, não tem como se plantar tomate para fazer o ketchup, para fazer os molhos que a gente faz, a partir do momento que a gente não cuida da natureza, a partir do momento que a gente não cuida do solo. Então, isso é uma coisa que ficou muito na nossa cabeça quando eles comentaram sobre isso, porque é uma realidade, mas muitas vezes não para pensar no nosso dia a dia. E aí a gente pegou essa informação, pegou essa questão de querer querer com que eles entrem ali na parte de games. E aí a equipe criativa, cara, simplesmente arrasou e teve essa ideia genial de trazer essa realidade para o nosso mundo, para que a gente parasse 5 minutos do nosso dia e olhasse para aquilo, trazer essa conscientização, né? Então, eu acho que é legal falar que partiu daí, né? Partiu de um pedido do cliente. Desse pedido, a gente sentou, a gente entendeu o que que a gente queria falar, o que que a gente queria propor, como que a gente ia propor aquilo, e tem um momento muito importante que é aonde a gente vai propor aquilo.
Porque quando você tem uma ideia que se volta para o mercado de games, você tem 1 trilhão de games. Eu tenho 1 trilhão de Battle Royales que sendo. Eu tenho Call of Duty, eu tenho PUBG, eu tenho 1 trilhão de Battle Royales, né? Então, isso é uma coisa muito importante quando você teoria de games. É de tentar entender. Cara, legal, a gente quer trazer isso. Pra qual game? Então, é um momento que você vê e fala, putz, vamos pegar o jogo que mais conversa. Eu acho que esse aqui em específico é o ideal porque a gente pode criar um mapa. Foi o nosso caso. Então, a gente decidiu a ideia, o time criativo arrasou. Gabi Ferriti, não sei se vocês estão assistindo, mas vocês são sensacionais. Eles simplesmente arrasaram, trouxeram essa ideia, a gente se juntou, entendeu qual que era o jogo ideal que a gente precisava. Muitas vezes se entende o jogo a partir da ideia dos criativos. Então, no caso dele, eles falaram, putz, eu acho que isso é legal, mas para que isso aconteça, a gente precisa criar um mapa. Então, melhor lugar para se criar um mapa que existe é dentro do Fortnite. Então, beleza, vamos jogar pro Fortnite. E depois que a gente passa dessa etapa de definições, a gente, obviamente, entra num processo de aprovações com o cliente, para o cliente entender, para ver se ele gosta, para ver se também, juridicamente, isso é muito importante falar, a gente tem que sempre pensar na parte jurídica, não vai afetar ninguém. E aí, quando tiver tudo concluído, a gente entra, para mim, numa das melhores etapas que tem, que é a etapa de desenvolvimento, que é o momento em que você começa, de fato, a tirar aquele papel e botar. E quando a gente fala sobre SOS Tomatoes, foi super interessante, porque, primeiro, a gente tinha um tempo muito curto pra fazer, muito curto mesmo. A gente tinha, tipo, parece muito, mas não é, a gente tinha 2 a 3 meses pra fazer. É curtíssimo o tempo. Então, muitas coisas foram feitas no paralelo. Então, e aí o que foi feito no paralelo? Então, mesmo momento que a gente tava ali, quais que vão ser os... Cortou muito. Cortou muito. Cortou muito. No mesmo momento, não. Ixi. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Me avisem, porque aqui meu Discord tá falando como se estivesse normal, assim. Mas foi dessa parte que tava rolando em paralelo, no mesmo momento. E o que eu tava falando a gente tinha pouco tempo, as coisas estavam rolando muito em paralelo, então no mesmo momento que a gente tava fazendo ali uma parte da campanha, uma parte visual da campanha, de como que a gente vai apresentar a campanha para as pessoas, porque a gente precisa sempre pensar nisso, a gente tava ao mesmo tempo construindo o mapa. E assim, a gente não sabia nem como a gente ia construir o mapa. Porque a gente falou, meu, será que dá pra gente diminuir o tempo da tempestade? Será que dá pra gente colocar tomate dentro do mapa que a gente vai criar? Tipo, não existe Fortnite. E aí isso é muito interessante, porque esse paralelo, ele tinha que acontecer literalmente no paralelo. Porque se eu perdesse qualquer coisa que a criação tava falando, ou se a produção perdesse, ou vice-versa, a gente não ia conseguir fazer. Então, isso é também um trabalho do gerente de projetos. Você fazer com que as áreas se comuniquem e com que as áreas se comuniquem de uma forma certa, de uma forma eficaz. Porque se tiver um equívoco, às vezes um equívoco desse tamanho numa comunicação vira uma bola de neve. E deu tudo certo no final. A gente conseguiu fazer um mapa extremamente incrível. Muito da minha parte também de assessoria de games, eu entrei ali para fazer o mapa. Então, muito da minha parte de assessoria tá cortando para vocês, não? Cortou um pouco. Essa parte de consultoria, você acionou num... Uma das minhas partes de consultoria é que eu entrei principalmente com um parceiro que estava fazendo o mapa para ajudar eles de fato a pensar em como que a gente trazia a marca para dentro do mapa. Porque não é simplesmente colocar um tomate ali e é isso, Heinz. Não, não é. Tem um puta trabalho. Então a gente tem que comunicar, a gente tem que falar, putz, a Heinz quer falar sobre as fazendas, que as fazendas elas são mais ecológicas. Então vamos trazer fazenda para dentro do mapa. E como que a gente vai trazer essa... tem que trazer do jeito A, B, C, porque é assim que o cliente tem na vida real. A gente tem que trazer a vida real. Ou, a gente precisa colocar tomate, mas como que vai ser esse tomate?
o quão vermelho vai ser esse tomate. Então são coisas muito pequenas que às vezes eu entrava ali pra falar, gente, precisa de mais coisa. Gente, eu preciso que aqui, por exemplo, vocês coloquem um tomato head gigante. Muito também era uma parte de nerd do jogo. Cortou? Voltou. Voltou. Cortou. De Ai, eu nerd, não sei o que tá acontecendo. tá tudo certo. Essa parte de É, nerd, de você conhecer o jogo. isso, muito entrava nessa parte de eu conhecer o jogo, de, por exemplo, galera, vamos lembrar lá da primeira temporada? Lembra na primeira temporada que tinha um Tomato Head gigante, um lugar de pizzaria? A galera, ai, sim, a gente lembra. Coloca isso daí. O cliente vai amar. E no final o cliente amava. Então, eu acho que. Pô, desculpa. Foi esse Não, o processo aí que a gente teve. não, isso é incrível, porque mostra muito. Dentro dos detalhes que você está falando, tem essa parte muito de agência mesmo, do estrutural da agência. Mas quando você fala sobre esse aconselhamento mais gamer, mostra muito essa parte do seu know-how, da sua habilidade, da sua Total. autoridade dentro do mundo de games. Porque, assim, é uma campanha que não rodaria sem alguém conhecendo o jogo, né? Acho que é parte desse princípio de, óbvio, tem toda a parte criativa, mas tipo, qual jogo, como rodar, dá esse senso de autoridade de, pô, o negócio que você falou da primeira temporada não é uma campanha qualquer de alguém que, só faz um negócio aí, não tem nada a Exato. ver, sabe? Acho que tem essa ideia mesmo de, pô, tá sendo feito pelo gamer pro gamer, sabe? Isso é Isso. incrível.